O tema é: você pode mais do que imagina. Sabe que você pode amar mais a sua esposa do que você ama? Sabe que você pode amar mais o seu esposo do que você ama? Sabe que você pode ser um pai melhor, muito mais do que você imagina? Sabe que você pode ser um amigo muito melhor do que você é? Sabe que você pode ser um melhor profissional? Você pode ser um melhor crente? Você sabia que você pode orar mais do que você imagina? Você pode ler mais a Bíblia do que você imagina? Você pode cuidar mais da sua saúde do que você imagina? Você sabia que você pode viver muito mais do que você imagina viver? Você pode ter uma vida saudável muito mais do que você imagina? Você pode ganhar muito mais almas do que você imagina que pode ganhar. Você pode muito mais do que você imagina. Vamos ler Juízes capítulo de número 6, versículo 11. Diz assim: Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Antes de darmos continuidade, deixa eu te dar um panorama geral desse contexto histórico. Israel sempre pisou na bola com Deus, sempre falhou, como eu e você muitas vezes falhamos. E todas as vezes que Israel falhava, vinha uma punição. Deus permitia uma espécie de castigo para trazer ele para perto, para trazer a nação de Israel para perto dele. E uma dessas pisadas na bola de Israel, Deus permitiu por muitos anos que os medianitas subjugassem Israel. Era mais ou menos assim: Israel plantava, Israel semeava, Israel regava, arava a terra, fazia tudo, mas na hora da colheita vinham os medianitas e roubavam todas as colheitas. Você já imaginou um negócio desse? Você trabalhar o mês todo, e quando chega o dia do seu salário, alguém vai lá e rouba todo o seu salário. Mas não uma vez na vida, por vários anos, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Chegou uma hora que o povo já estava cansado de semear e não ver o fruto do seu trabalho. Gideão, que não era um cara preguiçoso, ele disse: eu vou fazer algo diferente, eu vou trabalhar em um ambiente diferente, porque os medianitas, eles já vêm certo, no lugar certo para roubar a nossa colheita. Então a Bíblia diz que Gideão, ele estava malhando trigo no tanque de prensar uvas, ou seja, para confundir os seus inimigos. Gideão não era daqueles caras que dizia: pastor, é assim mesmo, não adianta. Gideão era daqueles caras que sempre buscavam a solução. Gideão, no problema, ele buscava sempre uma saída. E ele disse: já que, se eu malhar o trigo no lugar certo que deve malhar o trigo, eles já vão no lugar certo e vão roubar o meu trigo malhado. Não vou fazer isso. Eu vou confundir os meus inimigos. Eu vou malhar o trigo no tanque de prensar uvas. Ou seja, não é época de uva, não é época da colheita de uva, então eles não vão lá querer roubar nada no tanque de prensar uvas. Então eles vão lá no local de prensar, de malhar o trigo, e lá não vai ter nada. Irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres assim, que diante dos problemas da vida não fica se lamentando, não cruza os braços, não diz não adianta, não fica dizendo, dando desculpa, mas busca sempre uma solução. Eu aprendi que na vida os problemas existem para serem encarados de frente e solucionados. Problema não existe para ser jogado debaixo de um tapete. Problema não existe para você fazer de conta que ele não existe. O problema, ele vem para ser solucionado. O problema é uma provação. O problema é uma prova. Você já viu uma prova de matemática? Você diz assim: quais são os problemas que precisam resolver? Esses problemas estão contidos numa prova. E a prova nunca é para o aluno ser reprovado. A prova sempre o professor aplica a prova na expectativa do aluno ser
aprovado. Porque se o aluno for reprovado na prova, preste atenção, não pega bem para o aluno, não pega bem para o professor e não pega bem para a instituição. Mas quando o aluno é aprovado, ei, preste atenção, muitas universidades colocam outdoor na cidade com a foto do aluno e diz: esse aluno foi aprovado, estudou na nossa escola e foi aprovado na USP, foi aprovado no Mackenzie, foi aprovado em Harvard, foi aprovado não sei aonde, porque aplicou todas as provas e ele foi aprovado. Isso sim pega bem para a instituição, isso pega bem para o professor, pega bem para a direção da escola. Na igreja, na vida é assim. Deus não tem expectativa que você seja reprovado diante dos problemas. Quando Deus permite um problema na sua vida, Ele está na expectativa que você vai buscar uma solução e ser aprovado, porque Ele quer te promover, Ele quer te passar de ano, Ele quer que você chegue na faculdade, Ele quer que você faça o seu mestrado, o seu doutorado, Ele quer que você seja tão especialista naquele assunto, que você seja capaz de escrever um livro, 2 livros, que vire best-seller, que você se torne professor naquele tema. Deus quer que você cresça, que você seja promovido. Deus não quer que você fique patinando na vida. Você já viu que tem pessoas que vivem na vida patinando, vai dar um passo para frente e 2 para trás, parece que nunca avança. Deus não quer isso não. Assim como nem o pai quer que o filho fique patinando. Você não vê nenhum pai se orgulhar de um filho que não é bem sucedido na vida, de um filho que está nas drogas. Às vezes o pai, a mãe tem até uma certa vergonha de falar que o filho tem aquele problema, que enfrenta aquela situação. Mas quando o filho é bem sucedido, eu vejo ali quando passa o Eric no vídeo, a pastora Laura diz: é o meu filho. É um vídeo só que ele gravou, mas ela diz: é o meu filho, porque ele fala inglês ali, e ele fala inglês de verdade mesmo. Ele mora no Brasil e trabalha para empresas americanas. Você está entendendo? Por isso que ela fala: é o meu filho. Mas se Deus o livre guarde, aquele garoto estivesse na sarjeta, quando passasse uma foto, um vídeo dele, ela ia chorar, ela não ia se expressar. Mas porque ele é bem sucedido, porque ele já é mais que vencedor em Cristo Jesus, ela diz: é o meu filho, aleluia. E você vai dizer também com relação aos seus filhos: é o meu filho. E Deus lá dos céus vai olhar para você e vai dizer: é o meu filho, é a Paulinha, é a Claudinha, é o Wagner, é o Viana, aleluia, é a Fran, ela é minha filha. Ele é ousado, ele vê saída diante dos problemas, ele não recua, ela não se subjuga, ela não fica se lamentando com o nódulo, ela vai lá e pede oração, ela descansa, ela crê no meu poder, e ela venceu o câncer de mama, aleluia, ela está curada, glória a Deus. É a minha filha, a Conceição. A neta estava com problemas emocionais, e ela não ficou jogando culpa em cima dos pais. Ela foi orar, ela fez a campanha, e a filha dela, a neta dela está curada. É minha filha Conceição. Eu imagino Deus olhando dos céus para essa igreja e citando lá no trono, lá: aquele é o meu filho, é o Gabriel, aleluia, é a Paulinha, é o Eric, é a Terezinha, é minha filha, é o Samuel, é meu filho, é o Wellington, é meu filho. Deus, a expectativa de Deus é que você seja bem sucedido. Por isso que Ele te fez imagem e semelhança dEle. Deus não espere que você recue diante das dificuldades da vida. Deus não espera que quando você seja confrontado, você recue e retroceda. Deus espera que quando você seja confrontado, você diz: não, eu vou provar o contrário, eu vou estudar, eu vou aprender. Quantas pessoas diante de uma dificuldade lá na empresa, a primeira coisa que faz é não voltar. Eu lembro um cara que foi prestar serviço lá em casa, e ele terminou o serviço, ele enrolou primeiro para fazer, depois quando ele fez e terminou, eu disse assim: amigo, eu posso fazer o Pix para você por volta das 3 da tarde? O cara virou bicho. Se eu soubesse, eu não tinha feito. Eu falei: rapaz, eu estou perguntando se eu posso. Se você falar que não, eu dou um jeito. Você me espera aqui, eu vou no caixa e saco. Se eu tivesse feito essa pergunta antes dele executar o serviço, eu acredito que ele não ia executar.
ele ia embora. Tem gente que é assim. Alguém olhou de cara feia na porta, às vezes nem que a pessoa olhou com a cara feia, é que a cara da pessoa não foi nem a intenção do irmão. O cara já dizendo: não vou voltar na igreja, que ele olhou torto. Não, ele é caolho. Gente, fazer o quê? Então preste atenção, nós precisamos, irmãos, olha aqui, ser homens e mulheres determinados a vencer na vida. Quanto mais difícil a coisa, para mim é melhor. Quanto mais difícil, porque maior vai ser a recompensa, a satisfação que você conseguiu, que você deu certo. Minha esposa viu, ela já viajou para outras nações comigo. Meu irmão, eu não me intimido diante de idiomas, não. Eu sou cara de pau, eu falo errado, mas eu consigo ser entendido. Eu chego onde eu quero, eu consigo o que eu desejo, entendeu? Porque não é um idioma que vai fazer eu recuar. Não é uma situação, uma crise financeira que vai me fazer parar. Não é uma crítica que vai me fazer desistir. Não é uma pedrada que vai me mandar retroceder. Não. Pegue as pedras e construa o maior castelo da sua vida. Não pegue a pedra e jogue no outro. Não jogue acusação. Não. Construa o seu castelo, construa a sua moradia, construa a sua casa com aquelas pedras. Gideão é esse cara. Ele busca uma saída, ele busca uma solução. E eu estou falando que era uma nação que estava sendo subjugada pelos medianitas. Mas Deus chega para esse cara, Deus chega para Gideão, e Deus diz assim: ei, poderoso guerreiro. Como assim, poderoso guerreiro? Eu estou me escondendo. E nós vamos entender aqui que Deus vai nos mostrar que nós nascemos para viver uma vida triunfante, irmãos. Você pode estar se olhando como um coitado, você pode estar se vendo como um miserável. Talvez você está se olhando com um sentimento de baixa estima, com um Zé Ninguém, alguém que não deu certo na vida, alguém atrasado, alguém que não consegue fazer nada certo. Mas Deus está olhando para você como uma pessoa triunfante, uma pessoa guerreira, uma pessoa vencedora. Deus nos criou para sermos triunfantes, vivermos de um modo glorioso, sem medo, sem estresse, sem negativismo, sem espírito de inferioridade. Mas o pecado, a desobediência do homem tem gerado na humanidade o medo, doenças, fracassos, misérias, depressão e doenças da alma. E a primeira coisa que eu gostaria que você anotasse é: Deus nunca te deixará sozinho, querido. Deus nunca te deixará sozinho. Eu dei aqui o meu testemunho. Eu estava fisicamente sozinho numa sala, mas Deus ouviu o meu clamor. Pegou uma pessoa lá de Petrópolis, quantos quilômetros de distância? Mais de 700 quilômetros de distância. Em frações de segundo fez o telefone tocar, liberou uma palavra, um milagre aconteceu. Deus nunca te deixará sozinho. Juízes capítulo 6, versículo 12, o Senhor diz assim para Gideão. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Bate no ombro do seu irmão e diz: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Se é uma mulher guerreira, né? O Senhor está com você. Bata no seu peito e diga: de uma coisa eu estou certo, o Senhor está comigo. Aleluia. Irmão, essa certeza é a melhor coisa que a gente pode ter. O Senhor está comigo. Você pode estar numa sala de cirurgia, só você e os profissionais da medicina. Seu marido não está lá, seu filho não está lá, sua mãe não está, sua esposa não está, seu líder não está. Mas você tem que ter essa certeza: o meu Deus está comigo nessa sala de cirurgia. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão está se vendo como miserável, como um homem medroso,
um homem que está sendo subjugado pelos medianitas. O Senhor está olhando para ele dizendo: esse cara é guerreiro, esse cara é poderoso, eu vou usar esse cara para livrar toda a nação dos medianitas. Sabe o que Deus diz lá em Hebreus para nós? O Senhor diz assim em Hebreus 13:5: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus nunca vai deixar você, Deus nunca vai te abandonar. O mundo inteiro pode virar as costas para você, mas Deus sempre estará com você. Isaías 49:15, isso aqui é lindo. O Senhor diz através de Isaías, diz assim: será que uma mãe pode esquecer de seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que o gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. O Senhor nunca vai esquecer de você. Você pode esquecer do Senhor, mas o Senhor não vai esquecer de você. Você sabe que agora, voltando de viagem, eu estava no avião, e o Senhor trouxe à memória um colega, um pastor, de uma linda igreja, aqui no estado de Santa Catarina. Eu preguei na igreja dele alguns anos atrás, acho que em 2018, e depois, devido à nossa correria, ele veio aqui, pregou aqui, depois a gente ficou sem se falar um tempo. E eu disse: eu preciso falar com esse cara, eu preciso pegar uma ideia com ele, eu preciso fazer uma pergunta para esse camarada, eu vou entrar em contato com ele. Ontem à tarde, quando eu peguei o celular, tinha a mensagem do cara: meu amigo, quanto tempo, que saudades, quando que você vai vir a Florianópolis? Você acredita num negócio desse? Eu falei: se eu falar para esse cara que eu vim no avião pensando em ligar para ele, ele vai achar que é mentira, ele vai achar que é porque ele me ligou primeiro. Mas é assim que o Senhor faz. O Senhor sempre vai estar com você. Se você buscar estar centrado na vontade de Deus, se você não esquecer do Senhor, preste atenção, Ele vai fazer as conexões que você precisa. Você não vai precisar ficar, preste atenção, se estressando. Você não vai precisar ficar descabelado, pedindo. Eu compartilhei com alguém hoje, eu disse: a nossa equipe do Brasil tinha 17 líderes. Dos 17 líderes, 12 estavam abaixo de mim. 12 estavam, e o tempo todo me agradecendo porque estavam lá. Quando eu olho para a minha capacidade humana, eu vejo que isso não faz sentido. Mas não sou eu, não é a minha capacidade humana, é a capacidade dele que é sobrenatural na minha vida. Um irmão disse assim: o sonho da minha esposa é ir para a Grécia. Eu disse: ela vai, porque a mesma empresa já está promovendo uma viagem para o ano que vem para a Grécia, e eu vou encabeçar essa viagem também. Você consegue entender um negócio desse? Então preste atenção, o Senhor jamais vai te abandonar. Segundo, primeiro Deus nunca te deixará sozinho. Segundo, você pode mais do que imagina, querido. Você pode mais. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Nem um pai, nem uma mãe em sã consciência tem filhos prediletos. Agora você imagina Deus, que é um Deus justo. Deus não vai olhar para mim e dizer: ah não, Isaac é diferenciado, eu vou derramar toda sorte de bênção sobre Isaac. Andréia não, Andréia é meio esquisita, eu não vou abençoar a Andréia do jeito que eu abençoo. Não, Deus não faz isso. Deus olha para essa igreja, Deus olha para essa cidade, e Ele vê todos iguais, todos com o mesmo potencial. Qual que é o problema? A irmãzinha já está querendo se vingar ali, que eu falei que era isso. A gente se fala no olhar aqui. Deixa eu falar uma coisa. O problema nosso é que muitas vezes a gente não busca desenvolver o potencial de Deus que está em nós. A gente não consegue. Você sabia que o nosso sistema de som aqui
a gente não usa nem 10% da capacidade do nosso som. Se a gente abrir mais que 10%, vocês não suportam o som dentro desse espaço aqui. Tem gente que olha para esse som, não significa nada para eles, porque eles não sabem a potência que tem nesse sistema. Você sabe que às vezes a gente olha para nós, e olha para a gente se olha como pessoas insignificantes. A gente não tem noção do potencial, oh meu Deus, que Deus já colocou dentro da gente. Você é capaz, você pode muito mais do que você imagina. Se coloca nas mãos de Deus, deixa o vento do Espírito te soprar, deixa Ele conduzir a sua vida. Não aceite as mentiras do diabo, não se compare com ninguém, porque você já é alguém nas mãos de Deus, aleluia. Se comparar é uma desgraça, se comparar paralisa você. Esquece, você não tem estrutura psicológica para ter um Instagram, para ter Facebook, apaga isso, deleta isso. Porque no Instagram é uma comparação. Se você não tiver estrutura psicológica, você vai se comparar, você vai se sentir inferior o tempo todo, você sempre vai achar que é melhor, o outro é melhor do que você. Um colega pastor estava pregando numa conferência outro dia, acho que o Fabinho estava comigo e outros irmãos, e ele disse assim: algumas pessoas, alguns colegas me ligam e dizem: rapaz, a sua igreja está bombando, e não, me conte um pouco mais da sua igreja. Foi assim, as pessoas me contam, digam: me conte mais um pouco da sua igreja. E ele, bem sincero, ele disse: você quer que eu te fale da minha igreja no Instagram, ou da minha igreja real? Porque se eu for contar para você da minha igreja real, lá o ministério infantil, as irmãs faltam na escala, o pessoal do estacionamento às vezes dá um olé em nós. Tem irmão chateado porque eu não fui fazer visita. Essa é a minha igreja real. Agora você que é do Instagram, está bombando. Tudo é perfeito no Instagram. Tudo funciona perfeitamente. Não compare seu casamento com casamento de Instagram. Não compare a sua esposa com mulheres do Instagram. Não compare o seu marido com homens do Instagram. Não compare o seu marido comigo. Você está me vendo nessa plataforma. Quem me conhece de verdade é a minha esposa. O seu marido é o seu marido, ele tem um potencial que Deus colocou nele. A sua esposa é a sua esposa, ela tem um potencial que Deus colocou. Potencialize a sua esposa, potencialize o seu marido, potencialize os seus filhos, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua família. Aleluia. Deus diz: você pode mais, Gideão. Olha o que Deus vai dizer para Gideão em Juízes, capítulo 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu imagino Gideão ouvindo aquele anjo dizendo: eu? Cadê o poderoso guerreiro? Quem é? Quem é? Cadê? Sumiu? Não, é você mesmo, meu filho. É você mesmo. Filipenses 4,13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu lembro uma vez que eu fui gravar para o pastor Silas Malafaia no Rio de Janeiro, a primeira vez. E ele falou que estava sendo feito um cenário, tudo bem, estou acostumado com esse negócio de cenário. Mas quando eu cheguei lá, que eu vi o cenário que ele fez para eu fazer as gravações para ele, eu travei. Primeiro que desde o aeroporto aqui foi um atendimento de altíssimo nível. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Achei até que era uma pegadinha dessa de televisão. Quando eu cheguei lá na Barra da Tijuca, tinha um cara para abrir a porta do carro para mim. Me apresentou uma outra moça. E essa moça me levou a um primeiro andar e disse aqui: olha, essa aqui é a sua sala, aquela é a sua maquiadora, aquelas frutas são suas, você troca a roupa aqui e depois você desce com o diretor para a gravação. Quando eu desci, até aí tudo bem, mas quando eu desci, o cenário era um pouco menor, pouca coisa do que esse altar. E aí o diretor disse assim: olha, tudo isso para nós é novo. Nós nunca fizemos uma gravação do tipo que você vai gravar hoje.
Então, por isso, nós contratamos o diretor do Shoptime para dirigir você. E aí, um monte de câmera. E eu falei, cara, isso aqui é pegadinha. E eu falei para o Daniel, mas eu vou gravar aqui. Ele E eu olhava, eu andava. Eu falava, Daniel, certeza que é aqui? Aí depois de eu perguntar umas 4, 5 vezes, já tinha amizade com o Daniel. Ele disse, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acredita em você não? Porque a gente acredita. Por isso que a gente te trouxe aqui. Ele falou, sério. Aí eu falei, estou aqui, tem que gravar. Tem que ir para cima. Às vezes a gente está assim na vida. Tem até um dito popular maligno do inferno, que diz assim, quando a esmola é demais, irmão, você travou a bênção de Deus na sua vida. Primeiro, que Deus não manda esmola. Deus é um Deus rico. Esmola a gente dá para o desconhecido. Esmola para a gente dá para quem a gente não tem afetividade nenhuma. Você é filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Algumas pessoas levam isso para o casamento. O marido sai daqui da oração domingo de manhã, cheio do poder de Deus, entusiasmado. Chega lá, dá um beijinho. Fazia anos que não dava um beijinho, que não levava um café na cama, que não comprava um bolo, que não chamava de amor. Quando chega lá e diz, meu bem, ela diz, o que você quer? Tem nada hoje não, viu? Estou no sinal vermelho. Irmã, calma. Deus está fazendo a obra. Deus está trabalhando. Então preste atenção. Tem gente que é assim. Não, Deus tem muito mais para você. Salmos número 18, versículos 2 e 3 diz assim, o salmista diz, o Senhor é a minha rocha. Aleluia. Será que você pode dizer isso? O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Mas fala com vontade, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o meu poder que me salva. A minha torre alta, clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Os teus inimigos não irão te alcançar. Aleluia. Terceiro e último, existe uma força, um poder de Deus em você. Fala para o seu irmão, existe uma força, um poder de Deus em você. O que a gente não pode, amados, é se meter a besta e achar que somos nós. Existe uma força, um poder de Deus em você. Se você tirar esse poder de Deus de você, você não significa mais nada. O que me mantém de pé, o que mantém você de pé, o que nos dá autoridade é o poder de Deus que habita em nós. Eu já vi muitas pessoas caírem por achar que eram elas e não Deus. Cuidado. Juízes 6,14. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem. Juízes 6,14. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você vai libertar Israel das mãos de Midian. Deus não está dizendo, eu vou te dar uma força. Deus não está dizendo, eu vou te dar um poder. Deus está dizendo, com a força que você já... Tem gente pedindo mais poder para Deus. Deus não vai dar, porque Ele já te deu. Sabe o que? Tem uma mensagem que eu prego, que a Bíblia diz que Deus derramou o seu amor dele sobre nós. Eu estou com essa xícara cheia de água, está quase transbordando. Se eu fizer isso aqui, ó, alguém lá atrás, embaixo pode dizer, o pastor derramou a água no carpete. Verdade ou mentira? Derramei sim ou não? Sim. Mas eu derramei toda a água que está aqui no carpete? Não. Mas no original, quando a Bíblia diz que Deus derramou, Deus nunca derrama uma gota. Deus sempre derrama tudo que Ele tem sobre nós.
Aleluia. Com a força que você tem, você não tem uma pouca força. Você tem toda a força que eu obtenho, está em você, está dizendo o Senhor. Por isso que Deus está dizendo, Gideão, com a força que você tem, aleluia, aleluia, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Porque Deus está mandando ele libertar toda uma nação, é um homem só. Porque Deus sabe que todo o poder que emana dele está em Gideão. Quem já viveu alguma situação aqui, que antes de você vencer aquela situação, você disse assim, eu não vou dar conta? Quem já? Eu já várias, mas você venceu. Por que você venceu? Porque Deus só permitiu aquela situação, porque Ele já tinha derramado todo o poder dEle e a força dEle em você, e Ele sabe que você é capaz de vencer. Ele sabe que você é capaz. A Bíblia diz que Deus não permite nenhuma provação que você não possa suportar. E o versículo termina assim dizendo, não sou eu quem está enviando? Não sou eu quem o está enviando? Irmão, se é Deus que está te enviando, vá sem medo, que você já venceu. 1 Coríntios 6,17 diz, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quem já se uniu ao Senhor aí? Quem já entregou a vida para o Senhor Jesus Cristo? A Bíblia está dizendo que você é um em espírito com Ele. Tudo que Deus quiser fazer aqui nessa terra, Ele vai usar você para fazer. Deus quer libertar uma família das drogas, Ele vai usar você. Hoje eu estava passando ali na Nova Pés, próximo à banca do Roberto, e eu vi uma mulher se debatendo, toda no chão. Ou era overdose ou algum ataque epilético. Eu não pude parar na hora, mas eu disse, eu vou vir aqui, atrás dessa mulher, eu vou levar essa mulher para uma clínica. Deus quer libertar aquela mulher, mas Deus não vai mandar anjos. Deus vai usar a mim e a você. Deus vai usar a mim e a você. Semana que vem eu estou indo buscar uma que está na clínica. Eu vou levar aquela que eu vi hoje para a clínica. Em nome de Jesus. Deus quer salvar o seu filho? Ele vai usar você. Deus quer salvar os seus amigos? Ele vai usar você. Deus quer mudar a história do Brasil? Ele vai usar você. Então por isso que a gente tem que se colocar na brecha. A gente tem que fazer como Gideão. A gente não pode usar desculpas. A gente tem que achar um meio. A gente tem que achar uma solução. E para nós encerrarmos, se coloque de pé, por gentileza. Juízes 6,16 diz assim, o Senhor diz para Gideão, eu estarei com você, respondeu o Senhor. Ah, que lindo. E você derrotará todos os medianitas, como se fossem um só homem. Irmão, se você for ler o contexto histórico, a Bíblia diz que os medianitas vinham como gafanhoto. Você já viu um enxame de gafanhotos? Quando eles vêm sobre uma plantação, pesquisa na internet, como que é um enxame de gafanhoto. É uma nuvem de gafanhoto. Eles chegam destruindo plantações, hectares e hectares, em minutos, destrói tudo. A Bíblia diz que os medianitas, eles vinham como enxame de gafanhotos. Deus está dizendo para Gideão, Gideão, com a força que você tem, você vai destruir, você vai derrotar todos os medianitas como se fosse um só homem. Porque a força que Deus tem, Ele derruba uma nação com o seu sopro. A Bíblia diz que Deus destrói as nações com um toque do seu dedo. Você já viu a respeito da prisão do Senhor Jesus Cristo? Já leu? Quando os soldados romanos chegaram no jardim do Getsemane e perguntaram para Jesus, és tu o Cristo, o Filho de Deus?
ele disse: sou eu. Quando ele disse: sou eu, os caras caíram. Eles se levantaram, o Senhor Jesus esperou eles se levantar. Eles perguntaram pela segunda vez. Jesus respondeu: sou eu. Só em responder, os caras caíram. Quando eles se levantaram, a Bíblia diz que Jesus não respondeu mais, disse assim: querem me prender? Se apressem. Porque se ele respondesse: sou eu de novo, ia ficar nessa brincadeira, cai, levanta, cai, levanta. É esse poder desse Deus Todo-Poderoso que está em você. Você pode muito mais do que você imagina com relação às drogas. Você pode muito mais do que você imagina com relação à dependência química. Você é mais forte, mais poderoso, o Deus que está em você, do que o álcool. Você pode viver sem a pornografia, sim. Você pode viver sem o adultério, sim. Você pode viver sem a fornicação, sim. Você pode viver um casamento sem briga, sem violência, sem agressividade, sim. Você pode ser um homem romântico, sim. Você pode ser uma mulher submissa, que ama o marido, que honra o marido, sim. Você pode ser um filho abençoado, temente a Deus, que honra os seus pais, sim. Você pode ser um melhor profissional. Você pode muito mais do que você imagina. Você pode se consagrar muito mais do que você imagina. Você pode. Você pode. Tem gente que diz assim: pastor, se eu ficar sem tomar um café, eu morro de dor de cabeça. Não, você pode. Você pode ficar 5 dias de jejum, você pode ficar 40, você pode ficar quantos dias você quiser, você pode. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E nada é impossível para Deus. Você pode virar o jogo da sua vida. Você pode mudar a sua vida financeira. Pode. Siga os princípios de Deus. Siga os princípios da Bíblia. Você pode. Você pode mudar a história da sua família. Esquece maldição hereditária. Não fique preso em maldição hereditária. Fique preso na cruz. A Bíblia diz que Jesus já levou. Ei, antes da sua família nascer, Jesus morreu na cruz por você. Antes da sua família nascer, antes dos seus ancestrais nascerem, Jesus já libertou e livrou você de toda maldição hereditária. Aquele que está debaixo do sangue do Cordeiro é purificado de todo pecado, diz a palavra de Deus. A gente tem que conhecer a história, mas não ficar presa na história. Não ficar preso na história. Nós temos que estar presos na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos.